Bom dia, meus irmãos. Como é bom estarmos presencialmente na casa do Senhor e ser abençoado como nós somos agora, ouvindo um hino como este, que falou grandemente o nosso coração. Nós que estamos no mês de missões, novembro, e para isso convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, se você puder, coloque-se em pé para a leitura desse texto. Lucas capítulo 10, lerei do versículo 17 até o 21, tema da mensagem desta manhã: missões, uma obra surpreendente, ou poderia ser a surpreendente obra missionária. E aqui nós pregaremos, ouviremos a mensagem do Senhor baseada na volta dos 70 discípulos. Semana passada nós lemos Jesus enviando 70, hoje vamos ler sobre a volta desses 70 discípulos. Diz assim a palavra do Eterno: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Podeis sentar, nosso pastor já orou pela mensagem, e que Deus nos fale graciosamente ao nosso coração. A obra missionária é uma obra surpreendente e é também uma obra transformadora. Ela é transformadora tanto para quem é alcançado pela mensagem do Evangelho. Ela é transformadora para quem é alcançado no campo missionário, como também transforma o nosso próprio coração quando nos envolvemos com a obra missionária, quando vamos ao campo missionário. Estava lendo um relato de um missionário que esteve durante alguns anos no continente africano, que quando ele estava a caminho de uma das tribos para a realização de estudos e de um culto ao nosso Deus, ele, caminhando até lá, cansado, se assentou num leito de um rio que estava seco pelo período de estiagem. E ele observou que entre as pedras do leito havia algumas que eram bem redondinhas, bem roliças, buriladas pelas correntes daquelas águas, ou da água do rio, que passaram por ali. Mas ele observou que havia outras pedras um pouco mais a fundo, enterradas ali, abaixo daquelas outras, que eram pedras pontiagudas, e que não tinham sido trabalhadas pelas águas. E ele pensou: assim acontece na igreja de Jesus. Algumas pessoas, alguns cristãos estão envolvidos ou são tocados pela correnteza dessas águas que correm pelo rio, e por isso têm as suas vidas transformadas, tocadas por aquelas correntes de água. Mas há cristãos que estão tão envolvidos nos seus próprios desejos, ou estão tão enterrados, que não são expostos a essas correntezas, e por isso não têm as suas vidas transformadas. Além disso, não veem outros sendo transformados pelas correntes das águas, mas as suas próprias vidas não são tocadas por essas águas, e por isso não são tão bem aperfeiçoadas quanto aquelas pedras que estão acima, tocadas pelas águas do rio. Isso me fez pensar nessa passagem e na obra missionária. No texto que nós lemos, nós vemos o retorno dos 70 discípulos, que foram enviados por Jesus de cidade em cidade, em dupla, anunciando o reino dos céus, dizendo
que o reino dos céus estava próximo e seriam aquelas cidades nas quais, ou as quais Jesus ainda visitaria. E eles iriam fazer coisas que viram Jesus fazendo e que certamente não tinham a mesma experiência, porque ouviram Jesus ensinando, viram Jesus curando pessoas, viram Jesus sendo rejeitado, inclusive, mas chegou o momento de eles mesmos serem enviados por Jesus a essa obra para realizarem aquilo que Jesus os mandou. Então Jesus os expôs às correntezas da água, do rio. E algo surpreendente, então, aconteceu na vida deles, e que nos ensinam, ou nos levam a pensar, por que a obra missionária é surpreendente, tanto para quem recebe a mensagem do Evangelho, como para quem vai. E por que podemos dizer, baseado no texto, que a obra missionária é surpreendente? Bom, porque, em primeiro lugar, apesar das renúncias, apesar dos sacrifícios, apesar dos perigos, a obra missionária resulta em alegria nos nossos corações. Alegria para quem recebe a mensagem, alegria para quem vai e alegria para quem envia. A obra missionária produz em nossos corações a verdadeira alegria. No versículo 17, nós lemos que os 70 voltaram alegres. Não foi 50%, não foi 1/3, 100% dos que foram, voltaram alegres. Imagine a insegurança deles quando Jesus disse: vocês irão adiante da minha face. Você já foi enviado para fazer alguma coisa que não tem experiência? Algo que você não está acostumado a fazer? Eu certamente estaria inseguro por alguns motivos. Mas eles foram. E voltaram. E quando voltaram, voltaram com alegria em seus corações, pelas experiências que tiveram, e testemunharam isso diante do Senhor. Agora, é claro que as nossas vidas não devem ser pautadas pelas experiências. Nós somos guiados pela verdade da palavra de Deus. Mas quem faz da proclamação da verdade o seu propósito de vida, passa por experiências extraordinárias, por coisas que somente pode ser vivida por aqueles que vão e vivem na obra do Senhor. Podem ouvir e contar história. É prazeroso ouvir histórias de quem vive no campo missionário, os milagres que Deus faz, as pessoas que são transformadas. É empolgante ouvir. E tão empolgante quanto ouvir é viver, é ter experiências no campo missionário, porque isso enche o nosso coração de alegria. E as lágrimas, os perigos também fazem parte da obra missionária. Porém, maior do que os perigos é a alegria que o nosso coração é tomado quando, de fato, nos envolvemos dessa obra tão surpreendente. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 126, versículos 5 e 6, que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, irmã Marlene. E o texto continua dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Semear, às vezes, é doloroso, mas colher é muito mais prazeroso. E enche o nosso coração de alegria. Paulo, que entregou a sua vida completamente ao Evangelho e a Jesus, ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus, a fim de dar testemunho do Evangelho de Deus. Hudson Taylor, um inglês que estudou alguns anos na escola de medicina, dedicou a sua vida pela nação chinesa, pelos chineses, e ele escreveu e disse: se Deus me desse 100 vidas, todas as 100 vidas eu daria à China, ou pela China, porque apesar das lutas, e os resultados não vieram imediatamente, mas ele tinha alegria em realizar aquela obra que Deus
o havia confiado ou para a qual Deus o havia chamado. E a Bíblia nos diz que quem trabalha tem a oportunidade, o privilégio de provar dos frutos. Paulo dizendo a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 6, que o lavrador, o trabalhador, aquele que trabalha legitimamente, ele deve provar dos frutos do seu trabalho. E certamente um dos frutos é a alegria de fazer a obra missionária. É algo que não se explica, mas que se pode viver. E um crente que não faz missão, que não se envolve com a obra missionária, que vive só abaixo da superfície enquanto as águas estão correndo, ele não vive a alegria plena, em toda a sua plenitude. Uma igreja que não se envolve com missões, não é uma igreja que experimenta a verdadeira alegria que o Senhor dá. E louvamos a Deus porque essa igreja é uma igreja alegre, porque se envolve com missões, e quer e vai se envolver ainda mais. Porém, a alegria não é só para quem recebe a mensagem ou para quem vai levar a mensagem. A alegria também é para quem envia. E o texto nos diz que Jesus se alegrou em espírito. Algumas traduções dizem que ele se alegrou no Espírito Santo. Eu entendo que isso é um retrato do que acontece no céu. Porque Jesus, vendo a alegria dos seus discípulos que voltaram do campo, também se alegrou. E ele mesmo nos disse em Lucas, no capítulo 15, versículo 10, que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Então Deus se alegra com a realização da sua obra na terra. E se o Senhor então se alegrou, vamos fazer ainda mais, para alegrar o nosso coração e o coração do Senhor que nos envia para a sua seara. Mas a obra missionária também é surpreendente, porque ela é feita com poder que nos é dado do alto. Poder de Jesus nos dado para realizarmos essa obra que Ele nos confiou. Há uma oposição espiritual. Há uma batalha contra a obra missionária, é uma batalha espiritual. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2, versículo 18, disse que queria estar com aqueles irmãos face a face, queria encontrá-los ou reencontrá-los, mas ele disse que houve uma oposição de Satanás. Então há uma batalha espiritual contra a obra missionária. E por se tratar de uma obra espiritual, nós precisamos receber capacitação espiritual do alto, ser revestido do poder que vem de Deus. Até mesmo porque realizar a obra missionária com poder humano não é possível. Nós só podemos realizar essa obra de evangelização do mundo porque é Deus quem nos dá do seu poder para isso. É Deus quem nos dá a autoridade. E foi Deus, o próprio Senhor Jesus, que nos deu o seu Espírito para testemunharmos com ousadia a respeito do seu amor. Aos discípulos, ele disse, em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, recebendo o poder do Espírito Santo, para testemunharem a respeito de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E este mesmo Espírito é nos dado, mas temos testemunhado com ousadia, temos nos envolvido com alegria e com ousadia dessa obra. Paulo disse a Timóteo que nós não recebemos um espírito de covardia, mas recebemos o Espírito Santo que nos dá autoridade, nos dá ousadia e poder para realizar essa obra que nos foi confiada. E se por um lado há alegria no céu quando a obra missionária é realizada, por outro lado, as hostes espirituais da maldade não se agradam nada disso. E para os discípulos foi uma surpresa ver os espíritos imundos ou os demônios se sujeitando, não necessariamente a eles, mas à autoridade do nome de Jesus. Surpresa porque em um episódio, quando um pai levou o seu filho
para que os discípulos expulsassem o demônio que estava no seu filho, os discípulos não conseguiram expulsar. E eles ficaram constrangidos, frustrados, por aquela vergonha que passaram. E quando Jesus os enviou, ele falou que eles deveriam orar pelos enfermos e que deveriam anunciar a mensagem, mas Jesus não falou a respeito dos espíritos. E quando eles voltaram, surpresos daquela autoridade, e com alegria falaram: Senhor, até os espíritos se nos sujeitam pelo teu nome. Então sim, há uma batalha espiritual. E quando o Senhor os enviou, ele disse: eu os envio como cordeiros para o meio de lobos, eu os estou enviando para o campo do inimigo. Mas a Bíblia nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós entramos no campo do inimigo, mas entramos como vencedores, em nome de Jesus. E entrando na obra de Deus, trabalhando efetivamente na obra do Senhor, vamos entender por que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós realizamos essa obra porque o poder e a autoridade nos é concedidas em nome de Jesus. Mas ainda há um outro motivo para entendermos que a obra missionária é surpreendente. Missões é uma obra surpreendente, porque os maiores resultados, na verdade, serão conhecidos nos céus. Deus já nos dá o privilégio de vermos coisas maravilhosas acontecendo enquanto estamos aqui. Mas eu tenho certeza que no céu, nós veremos o quanto valeu a pena ter se dedicado, ter contribuído, ter orado, ter participado, e pensaremos: eu poderia ter feito mais. Jesus não censurou os seus discípulos pela alegria que sentiam ou que tinham em seu coração. Na verdade, Jesus os corrigiu. Alegrem-se, mas não porque os espíritos se vos sujeitam. Alegre-se porque vocês têm os seus nomes escritos no rol de membros dos céus. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Até mesmo porque o sucesso da obra missionária nem sempre é medido pelo número, embora os números alegrem os nossos corações. Nem sempre números indicam a aprovação de Deus. Porque quando encontrarmos o Senhor Jesus, eu não sei se você pensa nisso, e tomara que pense, mas o que ouviremos do Senhor? O que teremos, como ouvimos na semana passada, o nosso pastor pregando, para apresentarmos aos pés do nosso Salvador? Porque receberemos galardões, mas não é para nós, é para Jesus. E o que teremos para oferecer? O que dele ouviremos? Há um livro de C.S. Lewis que chama O Peso da Glória, e esse livro me abençoou muito, ganhei de presente, e o primeiro capítulo fala disso, que no fim, é claro que o maior tesouro que nós temos é o próprio Senhor Jesus, mas quando nós estivermos face a face com Ele, quem de nós não quer ouvir de Jesus: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, o mais importante não é expulsar demônios, não é ser promovido no trabalho, ou ver milagres de Deus realizando, porque até mesmo pessoas que expulsaram ou expulsaram demônios, não são conhecidos de Jesus, e Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvirão: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, receba esta herança. Então nós trabalhamos e às vezes não vemos, mas Deus está vendo. E um dia nós saberemos que valeu a pena se entregar, se envolver, amar a obra missionária. E por isso, nós entendemos que essa obra é surpreendente. Que Deus não nos permita sermos como aquelas pedrinhas abaixo daquela correnteza de água, mas que Deus nos permita que essas águas toquem nossas vidas e nos usem para que outras vidas também sejam tocadas, porque essa obra vale a pena, é a obra de Deus
e que Deus nos confiou para a glória dele, mas também para que haja alegria em nosso coração. Que Deus nos abençoe, pastor.